tratamento questionável, lembremos-nos mais uma vez que neoplasia trofoblástica é doença de pobreza, de precárias condições imunológicas. Então, essas pacientes frequentemente são desprovidas de recursos, faltam com frequência as consultas, às vezes desaparecem do segmento. Então, sempre que se notar que essa perspectiva é possível, pensar na possibilidade de esterectomia total profilática. E agora, com ou sem quimioterapia adjuvante. Essa conduta, nos países subdesenvolvidos, ainda é altamente praticada, embora afirme-se, saiba-se com convicção que o tratamento de neoplasia trofoblástica é quimioterapia e não cirurgia. Quando há remissão espontânea, basta acompanhar durante 6 meses, porque as dosagens atuais de gonadotrofina são extremamente sensíveis, precisas, de modo que não há como omitir a convicção de a paciente haver alcançado a remissão. Porém, se no curso do segmento o nível de gonadotrofina se estabiliza em 3 ou mais dosagens consecutivas, ou se surgirem metástases, está indicado o início da quimioterapia. E nos casos de risco, é indispensável dispor de todos esses recursos: tomografia computadorizada, ressonância magnética, endoscopia, esteroscopia e laparoscopia. A esteroscopia tem sido por nós muito utilizada, principalmente quando se tem dúvida se a paciente está apresentando o quadro de mola invasora ou se há permanência de restos na cavidade. A esteroscopia deslinda a dúvida imediatamente. A visão direta da cavidade uterina não deixa margem à dúvida. E às vezes a laparoscopia é invocada quando não se tem a localização precisa da lesão, onde ela está localizada. E às vezes a laparoscopia permite identificá-la e com isso o tratamento mais adequado, mais preciso. Eis aqui a imagem de sinequia intrauterina como consequência da mola hidatiforme. Não raras vezes, pelas repetições dos esvaziamentos uterinos, principalmente através da curetagem, ou como consequência da quimioterapia, formam-se essas traves fibrosas, síndrome de Asherman, que leva a paciente à amenorreia e muitas vezes à esterilidade. Muitas até não desejando mais engravidar, e a esteroscopia tendo provado a existência de sinequia, precisam de um diagnóstico. Elas mesmas pedem para nada fazer, pois, estando em amenorreia, não engravidam e, com isso, a contracepção torna-se desnecessária. Mas é uma complicação pouco frequente na mola hidatiforme. A dosagem de gonadotrofina. Como disse, o valor inicial é de extrema importância. Acima de 100 mil milunidades é um importante fator de risco. Os intervalos têm que ser sistematizados, é semanal. Usar sempre o mesmo laboratório e a mesma técnica. E um problema do qual, lamentavelmente, não poderia agora falar, que é a permanência dos títulos residuais baixos do hormônio, que desafia a argúcia dos mais experientes, que às vezes leva a tratamento desnecessário e que às vezes são entretidos pela presença de anticorpos heterofílicos que simulam a gonadotrofina, pois são aparentados dela, semelhantes ao LH, e que positivo a reação, porém em níveis baixos, fazendo crer que se trata de doença residual. No estadiamento 1 e 2, portanto, eu agora estou falando do tratamento definitivo. No estadiamento 1 e 2, quando a doença está localizada exclusivamente no útero ou na pelve e de baixo risco. Baixo risco estabelecido a partir daquela tabela de fatores prognósticos. Então, no estadiamento 1 e 2, esvaziado o útero, dosagens de gonadotrofina como descrito. Sempre expectativa de remissão espontânea. Naquelas pacientes com as características já analisadas, eventualmente esterectomia profilática. Contracepção rigorosa, radiografia mensal dos pulmões, exame pélvico e especular. Avaliação do estado geral, pois as pacientes às vezes estão emagrecidas, intoxicadas pelas gonadotrofinas.
E após 3 dosagens consecutivamente negativas, controle mensal durante 6 meses a 1 ano. Idealmente, nós hoje dizemos às pacientes, o segmento deve ser pelo resto da vida, o que causa a elas espanto, porque quando alcançam remissão, elas se julgam livres do centro especializado. E nós recomendamos que elas mantenham o segmento durante o resto da vida. Muitas mantêm. Eu tenho pacientes há quase 50 anos em acompanhamento. Anualmente, se não às vezes de 2 em 2 ou de 5 em 5 anos, elas aparecem para dizer que estão vivas e bem e aproveitam-se a oportunidade para fazer a nova dosagem de gonadotropina. Qual a necessidade de manter as pacientes em segmento pelo resto da vida? Há raras oportunidades mostrando mais uma vez as peculiaridades insuspeitadas da doença. O tumor trofoblástico pode permanecer quiescente em algum órgão desta paciente e manifestar-se rodados muitos anos. Há casos na literatura e alguns de experiência pessoal em que após 10, 15 anos da remissão da mola que apresentaram, as pacientes voltam a exibir a doença e, às vezes, de modo tão intenso que, frequentemente, as leva à morte. Eis a razão do acompanhamento sistemático até o final da vida. Qual o tratamento definitivo quimioterápico do tumor trofoblástico? No estadiamento 1 e 2 de baixo risco, o regime preferente é de monoquimioterapia. E o mais utilizado em todo o mundo é este aqui referido. Metrexate com resgate de ácido folínico. É um regime de 8 dias, altamente eficaz, muito bem tolerado, pouco tóxico e que, ciclo único, é capaz de induzir remissão em aproximadamente 60% das pacientes. Na nossa experiência, um ciclo produziu remissão em 60% das pacientes. 2 ciclos deste regime condicionam 80% de remissão quando estadiamento 1 e 2 de baixo risco. Então, em dias alternados, administra-se 50 mg de metrexate com resgate no dia seguinte de 1/10 da dose do metrexate e repete-se durante 8 dias esta sequência. Às vezes, esta quimioterapia que acabei de anunciar, tão amena, tão bem tolerada, proporciona reações inusitadas, como esta que aqui se vê, simétricas, lesões cutâneas pronunciadas, corresponde a uma lesão vascular que se instala no tecido superficial e causa úlceras extensas e às vezes até sangrantes, mas que regridem espontaneamente ao fim de poucos dias. Mas é altamente preocupante porque surgem inopinadamente e deixa a paciente extremamente preocupada. Como alternativa, ou principalmente usado sequencialmente ao metrexate, dispomos hoje da actinomicina D. É um antibiótico também de grande eficácia, usado em alguns regimes como quimioterapia profilática. É um regime de 5 dias, usado na dose média de 12 microgramas por via intravenosa, 5 dias consecutivos, é também altamente eficiente. As pacientes que não alcançam remissão com 2 ciclos de metrexate, na nossa